Rodrigo, tá aí? Vamos ter um período de batismo aqui entre nós. Rodrigão. Tô te procurando lá. Vamos lá? E aí, velho? Beleza? Vamos. Posso trazer o texto aqui, você quer? Oi? Posso trazer? Claro, claro. Ou... Não. Se você quiser abrir junto comigo nesse momento específico aqui, Colossenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Um versículo só, bem curto mesmo. Capítulo 2, versículo 8. Paulo diz assim, à igreja de Colossos: tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, mas não em Cristo. A carta de Paulo à igreja de Colossenses, que na verdade é uma região, envolve mais duas outras igrejas, inclusive Paulo diz para eles trocarem essas cartas, né? Carta de Laodiceia, carta de Herápolis, cidades próximas ali na Ásia. Nós não sabemos muito a respeito dessa cidade, mas a partir das exortações que Paulo faz para a igreja lá de Colossos, a gente tem uma ideia do que é que eles estavam vivendo. Para quem não tem isso muito claro, essa igreja, a igreja de Colossos, ficava no que na época do Império Romano era conhecido como Ásia Menor, que não tem absolutamente nada a ver com o que nós chamamos de continente asiático hoje. Todas essas igrejas ali da região, e inclusive, diga-se de passagem, as nós chamamos 7 igrejas do Apocalipse, estão hoje no que seria a Turquia, uma região pequenininha, uma província, uma das províncias do Império Romano. Só que ela está num lugar especial, ela está na divisa entre o Oriente e o Ocidente, uma divisa muito interessante, não só do ponto de vista geográfico, mas do ponto de vista da forma de pensar. Por exemplo, quando a gente cantou agora há pouco falando a respeito dos reis magos, né, nós é que criamos a tradição de que eles eram reis e que eles eram magos. Na verdade, o original bíblico diz que eram 3 homens que estudavam, estavam atentos em relação às estrelas, e aí eles se aproximaram da região conhecida como Palestina para entender aquela estrela especial que estava ali. Na verdade, de mago eles não tinham nada. Na verdade, eles eram estudiosos, assim como vários outros estudiosos. Inclusive Daniel, o profeta Daniel, também é classificado entre os mesopotâmios nesse lugar aí, no lugar das pessoas que prestavam atenção na astronomia de uma forma geral, né? Muito bem. Os persas têm isso. Então o Oriente tem isso. É uma maneira de pensar um tanto quanto diferente. Só que, mesmo sendo uma forma de pensar bem diferente, no final das contas acaba sempre, como você sempre diz, terminando no mesmo lugar. Porque no final das contas são sempre 2 formas de pensar. Quando Paulo diz assim, olha, cuidado, tem algumas coisas entrando aí na igreja, tem algumas coisas entrando dentro da casa de vocês aí, que no fundo é inútil e é enganoso. Ou seja, não tem aplicação prática nenhuma a não ser o engano. E ele diz uma coisa, uma expressão muito relevante, e o que isso tem a ver com o batismo? Ele diz assim: essas coisas que não têm valor nenhum e ainda são enganosas, se fundamentam nos princípios elementares desse mundo. Qual é, ou quais são os princípios elementares desse mundo? Desde que o homem é homem, desde que as primeiras pinturas aparecem nas cavernas. Ontem eu estava dando uma olhada nisso por acaso, vendo as pinturas rupestres. O homem quer chamar a atenção de Deus. Desde que as primeiras escritas surgem, o homem quer fazer algo para que Deus olhe para ele, para que o divino olhe para ele. Esse é um princípio elementar desse mundo. Essa é a forma de pensar do mundo desde que o homem é homem. Desde que o homem aparece nas Escrituras, ele aparece como quem oferece alguma coisa para Deus, para que Deus olhe para ele. E assim, nós poderíamos juntar várias coisas.
E esse é um pensamento que até hoje corre o risco de entrar dentro das nossas mentes, como se nós fôssemos batizar o Rodrigo para que Deus olhasse para ele. E nunca foi assim. Esse é um princípio elementar desse mundo. É assim que o homem olha para essas coisas, mas não é assim que Deus nos ensina a olhar para a vida, porque esse não é o sentido correto da vida. O sentido correto da vida é o outro. Isso é interessante. Várias das coisas que a gente lê nas Escrituras, inclusive o próprio batismo, não é em si uma novidade. Ele não surge com João Batista. A circuncisão não surge com Abraão. O sacerdócio não surge com os levitas. É bom que você tenha isso. O dízimo não surge com a lei. Todas essas coisas já existiam muito antes de haver livro, muito antes de haver Israel, muito antes de haver Judá. Então eu acho muito significativo olhar, por exemplo, que em algumas tumbas, até hoje, de vários egípcios, a cerimônia da circuncisão está sendo feita lá. Quando Abraão é convidado por Deus para fazer uma aliança, e Deus diz para Abraão, o símbolo da nossa aliança vai ser uma circuncisão. Deus não tem que explicar para Abraão o que é a circuncisão, porque aquilo já fazia parte daquela cultura. Nós é que precisamos aprender um pouco. Só que dentro da cultura egípcia, para que era a circuncisão? A circuncisão era para que a divindade prestasse atenção no circuncidado e tornasse o circuncidado uma pessoa fértil. Quando Deus diz para Abraão, nós dois vamos ter uma aliança, e o símbolo vai ser a circuncisão, aquela cerimônia que os egípcios também fazem. Só que lá eles fazem para chamar a minha atenção. Aqui é para que você não se esqueça de que eu nunca tirei a minha atenção de você. Perceberam a diferença? A mesma coisa em relação ao batismo. Então o batismo não é para que Deus olhe para o Rodrigo, é para que a gente nunca esqueça daquilo que Deus já fez na vida do Rodrigo e vai continuar fazendo, de tal forma que fique uma marca para todos nós que estamos aqui, quer seja um adulto, quer seja uma criança, como nós vamos fazer na segunda reunião, né? Quer compartilhar? É muito relevante o que está sendo compartilhado aqui, porque nós temos uma tendência de guardar as tradições de forma tradicional e não de forma pedagógica, Rodrigo. Então a gente quer aproveitar, como o Cláudio disse aqui, o seu batismo, para ensinar a nossa família. Rapaz, bom, bicho, ninguém quer dizer que também não, hora surprise, tá bom? Então, e o que acontece é o seguinte, como o Cláudio falou, havia um batismo, e era um batismo que caracterizava a ação do homem em favor da divindade, entendeu, Rodrigo? Então as pessoas se batizavam para se tornarem favoráveis. Então todas as tradições humanas até Cristo Jesus, deixa o Espírito de Deus ministrar algo fundamental na nossa vida aqui essa manhã. Todas as tradições humanas até Cristo, elas eram feitas buscando a própria salvação. Cuidado para você não estar vivendo o evangelho dessa forma, viu, Rodrigo? Todos nós aqui, achando que o evangelho agora é para nos salvar. Não, o evangelho é para revelar que, tendo sido salvos, nós agora podemos ser reconciliados ao verdadeiro propósito da nossa vida, que não é ficar procurando a salvação. Então todo ser humano nas suas práticas buscava a salvação. Por isso que o dízimo era para quê? Buscar a salvação. O batismo era para quê? Buscar a salvação. Tinha gente que sacrificava filho, igual Deus pediu para sacrificar o Isaac. Para buscar o quê? Salvação. Então tinha gente que sacrificava o filho para voltar a chover. Tinha gente que sacrificava o filho para poder pagar as contas, como faz hoje em dia. Tem muito pai hoje em dia sacrificando o filho para pagar as contas, ou para ter direito de morar no lugar onde ele quer. Salvação. Quando Cristo veio, ele veio para dizer o seguinte: os pecados que vocês cometeram tentando se salvar já foram perdoados. Porque o homem não pecou tentando se perder. O homem pecou tentando se salvar. Então tudo que vocês fizeram para a própria salvação foi perdoado. Agora vão viver a vida de acordo com o propósito, que é oferecer aquilo que Deus já te deu em favor do seu irmão. Isso é Cristo. Esse é o propósito de todo filho e filha de Deus.
De modo que quando a gente batiza um adulto, é porque esse adulto agora ele está ressignificando o batismo. O João batizava o batismo de arrependimento. O batismo de João era a última fase do povo de Deus, era Deus, tipo assim, agora vocês vão terminar. Quem terminou a fase daquilo que era feito para a própria salvação, de arrependimento? João. Aí Jesus entra na fila para ressignificar o batismo. E quando ele sai, uma voz é declarada no céu, Rodrigo: você é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Você não é meu empregado, que eu vou recompensar o que você está fazendo. Não faça nada pela sua salvação. Esse é meu filho, vai viver o seu propósito. Amém? Então, quando Jesus sai da água, ele sai agora com aquilo que a gente não sabia que Deus tinha. O que a gente não sabia que Deus tinha? Filho. Aleluia. Por isso que quando você batiza uma criança, é para você estar dizendo assim: eu não vou fazer nada para salvar esse menino e nem vou pedir para Deus salvar ele, porque senão ele é perdido. Glória a Deus. E como agora eu conheço que nós somos família de Deus, da minha casa não nasce nenhum filho que é perdido para depois ser salvo. Só nasce filho desorientado, mas aí é mais fácil. Glória a Deus. Aleluia. Então o batismo é para você não tentar salvar seu filho, só você orientá-lo e assumir com ele um compromisso de quê? Filho, aqui em casa nós sabemos que nós somos filho de Deus, nós não precisamos fazer nada para a nossa própria salvação, só para cumprir o nosso. Tá pronto, velho? Glória a Deus. Quero te falar uma coisa mais difícil do que tentar ser salvo: é ter certeza de se perder em favor dos irmãos. Amém? Aleluia. Bem-vindo à vida de quem quer se perder em favor dos irmãos. Porque aquele que tentar salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que batizado no Espírito de Cristo perder a sua vida em favor dos seus irmãos, achará. Glória a Deus. Bem-vindo ao mundo dos que se perdem em favor dos irmãos. Aleluia. Glória a Deus, né, mano? Olha que coisa alegre, a gente fala dessas coisas, o povo fica na alegria, né? É arrebatador. Amém. Rodrigo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seu nome é esforço. Esforço. Força, meu irmão. Porque você vai fazer muita força. Deus te deu o dom de fazer força em favor dos seus irmãos. Isso quer dizer que às vezes o seu esforço não será reconhecido. Muitas vezes ele não vai ser celebrado na forma como você mesmo esperava. Às vezes o seu esforço vai parecer uma coisa inútil. Mas no final de todas as coisas, você vai ver o fruto do seu esforço. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Glória a Deus. Vou aproveitar um pouquinho. Deixa eu só limpar as lágrimas. Um pequeno testemunho aqui. Deve ter mais ou menos um ano que eu estou frequentando aqui. E nas 3 primeiras vezes eu não gostei do Paulo Júnior. Todo respeito. Mas na 4ª vez, na 5ª vez. Você tá atrás na fila da Lana. Que a Lana tem mais de umas 100 vezes que ela não gostou de mim, não, mas continua me amando, entendeu? Ela não gostou de mim na primeira vez que ela me viu, você acredita nisso? E o que me fazia de fato vir na igreja, que era o momento que eu tinha com meu pai. Era um dos poucos momentos que a gente poderia falar sobre a vida. Um encontro de 2 homens, pai e filho. A gente saía para tomar um café. E eu vinha para a igreja, às vezes, não pela palavra, mas pela comunhão. De estar junto com meu pai. E aí meu padrinho, o xerife, ele começou: me ajuda ali a levar umas cadeiras.
Ele falou, me ajuda ali a levar umas cadeiras, tudo, e com isso, cada vez mais eu comecei... Não é todo mundo tem um xerife padrinho, não? Ou um padrinho xerife, vem cá. Ô padrinho. E aí eu comecei a vir e comecei a sentir parte de uma família. E tudo que o Cláudio falou, que o Paulo Júnior falou, é engraçado que é justamente as palavras que eu usaria aqui em cima para falar de alguma coisa, que é sobre ressignificar, é sobre, realmente aqui eu aprendi o valor de palavras. Não são frases, não são nada assim, são palavras. A primeira é responsabilidade. Aqui eu aprendi o que é ter responsabilidade. Aqui eu aprendi também o que é de fato fazer parte de uma família. Eu ajudo aqui a arrumar as cadeiras, tudo com o coração tão feliz de falar assim, meus irmãos, meus familiares daqui a pouco estão chegando. Então eu quero que esteja tudo perfeito para receber eles, assim como eu faria na minha casa. Então cada palavra, cada frase que eu fui aprendendo aqui, ela foi me moldando, me mudando de alguma forma e eu fui me ressignificando. E a última foi uma frase que o Paulo Júnior falou da outra vez, que ele falou, encontre a sua tribo, assuma a sua responsabilidade e praticamente carregue a sua cruz, né? Passe pelo processo. E eu tenho feito isso, eu passei por um estado depressivo durante 2 anos, onde eu fiquei 4, 5 meses sem sair de casa. Eu tinha uma empresa, quase 20 colaboradores. Eu busquei o dinheiro muito tempo. Foi um pouco que o Cláudio falou. Eu busquei a riqueza. Eu busquei ter sucesso e eu tive sucesso financeiro. E quando eu cheguei lá em cima, eu tive a síndrome do alpinista. Eu falei, cheguei até aqui, conquistei tudo o que eu queria e agora? Eu não tinha nenhum propósito. Eu só queria o dinheiro. E quando eu tive o dinheiro, eu estava extremamente vazio, num estado extremamente depressivo. E aí eu senti no meu coração de me tornar um educador, coisa que eu nunca pensei que eu faria, e com uma grande responsabilidade pela minha avó. Minha avó é a que transformou toda a minha dor de criança em amor. Ela sempre foi uma educadora, diretora, professora, já foi chamada na escola porque me chamaram de burro. Aí minha avó, filha de militar, tudo, e lá, ex-diretora, chegou lá e falou, não, meu neto não é burro, não. E ela ressignificou toda essa dor que eu tinha, e ensinar era uma dor gigantesca para mim, porque eu tinha essa responsabilidade, que ensinamento não é sobre conteúdos técnicos, é conteúdo realmente para a vida, cada um tem uma história, cada um passa por uma coisa. Então, aqui eu faço parte de uma família, aqui eu ressignifiquei muita coisa, e eu sinto que cada um aqui é realmente um membro da minha família. Amém. Aqui realmente eu consigo compartilhar quem eu sou e também ter o compartilhamento de outra pessoa em dividir uma refeição, dividir histórias, dividir experiências. Então, muito obrigado a toda a minha família que estava aqui hoje. PJ. Na mesa aqui. Aí. Tranquilo. Alguém pode usar. Vamos lá? Ai, gente. Esse é o PJ, para quem não conhece. Primeiro, eu não sei se ele vem. Aí ele vem, eu não sei se ele vai começar. Aí ele fala, não, vai. Eu estou tentando ficar cada dia mais parecido com Jesus. Ele fala que vem, mas você nunca sabe a hora, entendeu? Aí você espera que ele vai falar uma coisa e ele fala outra, entendeu? Então eu espero que todos aqui fiquem cada dia mais parecidos com Jesus, amém? Aí quando ele chega lá, o povo fala assim, faz um milagre, ele fala, não faço. Aí quando não vai fazer, ele faz. Então é assim, vamos todos, amém? Não deu pra perder a piada. É lógico. Gente, bom, Natal é isso. Nós já cantamos, já conversamos, Damon já trouxe testemunho dele aí. E vou começar uma conversa aqui, falando a respeito de Natal, e vou começar a respeito do óbvio. Vou começar a respeito do mais simples. Natal
talvez para alguém seja uma surpresa, mas Natal significa nascer. E alguém pode achar estranho, alguns inclusive ficam chateados com essa data, veem essa data como alguma coisa extremamente comercial. Muita gente pensa no Natal muito mais como Papai Noel, assim como pensa muito mais na Páscoa como o coelhinho. E a pessoa não percebe que ao fazer isso o problema está com ela. Porque nós é que temos que colocar significado nesse momento. Nós é que temos que prestar atenção no nascer desse momento. Se esse momento se tornou alguma coisa comercial, é responsabilidade minha e sua, de mais ninguém. Ah, não, mas a pressão é muito grande do lado de fora. Ok, mas a pressão que está dentro de nós é maior do que a que está do lado de fora de nós. Então eu queria destacar com vocês aqui um aspecto. A gente poderia conversar a respeito do Natal, como nós cantamos, nós poderíamos ir até os evangelhos, como normalmente a gente costuma ir. Mas eu quero olhar para o Natal de uma forma diferente hoje. Eu quero olhar para o Natal como, na minha opinião, o apóstolo Paulo lê o Natal. Você não precisa abrir, não há necessidade, mas tem um determinado momento em que Paulo escreve à igreja que está na região da Galácia e diz assim: na plenitude do tempo, ou na plenitude dos tempos, quando o tempo chegou no seu mais profundo significado, Deus enviou o seu filho. E aí ele usa 2 vezes a expressão nascer. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Eu queria pensar um pouco com vocês a respeito disso. O Filho de Deus, enviado pelo próprio Deus, nascendo. Por que eu quero conversar a respeito disso? Porque, num certo sentido, há uma contradição de termos aí. Esses 2 termos não combinam. O filho e nascer são 2 termos que não combinam. Entendem o que eu quero dizer? O filho é eterno, então ele não pode nascer. Quem nasce somos nós. O filho simplesmente é. De eternidade a eternidade o filho é. Então como é que ele pode nascer? Esse é o grande ponto que me chama muita atenção todas as vezes que a gente pensa a respeito do Natal. Então, Cristo, o Filho de Deus, nasceu, segundo Paulo, muito rico isso, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. É evidente, quando Paulo fala nascido debaixo da lei, ele está falando da lei dentro do contexto judaico, o contexto anterior é esse, mas só que a expressão que ele usa é uma expressão muito interessante, que ele não usa Torá, ele usa nomos, de onde vêm todas as nossas expressões ligadas, por exemplo, à autonomia. Significa que nós não nos submetemos a uma lei, né? Um autônomo é uma pessoa que não se submete às leis de uma forma geral. E aí quando Cristo nasce, o Filho de Deus o envia e ele nasce sob a lei. Qual lei? Todas. Sabe aquelas que o Filho não era submetido? Ele agora se submete. Desde leis muito básicas, muito óbvias, como por exemplo, a lei da gravidade. O Filho, enquanto eterno, não era submetido à lei da gravidade como nós somos, mas ele se submete, entre outras coisas, até a própria gravidade. Tanto que, se ele pular do alto de um penhasco, ele vai cair. Percebem? Eu quero começar a conversa nesse caminho. Quando a gente olha tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento, a gente vai percebendo algumas pistas que me parecem muito relevantes para entender o ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui. O primeiro versículo da Bíblia, que eu imagino que todo mundo conheça bem, diz o seguinte: no princípio, lembram? Criou Deus os céus e a terra. Primeiro versículo, né? No fundo, a gente lê o Gênesis como se fosse um tratado científico, e é uma bobagem nossa. Na verdade, principalmente o primeiro capítulo é uma poesia. No princípio, já por si só, já é uma palavra importante. É a mesma palavra que João usa no seu evangelho, ele também usa no princípio. Do que nós estamos falando quando nós falamos a respeito do princípio? Simplesmente daquele momento em que as coisas começaram a ser criadas. E aí nesse momento, se é que a gente pode dizer assim, quando as coisas começaram a ser criadas, o texto de Gênesis diz: criou Deus. E a expressão Deus aí pode te surpreender, a expressão original é Deus no plural. Não é Yahvé criou, não, é Elohim. Rim no hebraico, mesmo para quem não é muito afiliado ao hebraico, Rim é plural. El é Deus, Elohim é deuses. Olha que coisa interessante.
No princípio, criou deuses, o céu e a terra. Por quê? João nos ensina muito bem isso. João diz assim: lá no princípio, o verbo, a palavra, estava com Deus e era Deus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então perceba, quem é que estava no processo de criação? Quem é que estava lá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Inclusive em relação ao Espírito, o texto que vem na sequência, o versículo 2, aqui diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Então estava lá a Trindade, o conselho, reunindo e fazendo o quê? Criando. Depois, se você quiser olhar com mais calma, até por causa do nosso tempo, dá uma olhada numa poesia. Já conversei com vocês aqui sobre essa poesia. Na minha leitura, na minha opinião, uma das poesias mais lindas de todo o Antigo Testamento, Provérbios capítulo 8. Porque no Provérbios capítulo 8, a sabedoria, o logos, a palavra, ganha voz. Depois dá uma olhada lá. Provérbios capítulo 8. Em especial a partir do versículo 22. Depois você olha em casa com calma. Mas o texto de Provérbios diz assim: no princípio, a sabedoria, a palavra, estava lá com o Criador. E eu estava lá e era o seu arquiteto, ou no feminino, se você preferir, a sua arquiteta, porque é a sabedoria que está falando, é a palavra que está falando. E de novo, eu acompanhei tudo. Eu olhei quando o Criador disse para o mar assim: você vai até aqui e não vai mais. Eu olhei a palavra, o verbo, a sabedoria, ou se você quiser, o Filho. Eu olhei e acompanhei toda a criação. E mais, eu me alegrava com a humanidade que Deus criou. Então perceba, de novo, no princípio, quando não havia relógio, quando o tempo não marcava, o Filho estava lá. Estava lá. Na expressão do Novo Testamento, de novo, na expressão, se você quiser, do escritor de Hebreus, ele diz: o Filho é quem, por sua palavra, sustenta toda a criação. Olha que coisa forte. Todas as coisas que foram criadas têm a sua sustentação no Filho. E aí eu volto de onde eu comecei. Porque o que Paulo diz é o seguinte: Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E aí eu volto de onde eu comecei. Como assim? Há uma contradição de termos. Como que o Filho nasce, se o Filho simplesmente é eterno? Quem nasce somos nós. A criação tem nascimento. Nós não temos. Nós temos nascimento. O Filho não tem nascimento. Na expressão do Gênesis também, não tem princípio de dias e nem fim de dias. Ele é. Então como é que ele nasce? Entenderam? O Natal é isso. O Natal é o impossível. O Natal é o eterno penetrando o temporal. O invisível entrando no visível. É o Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ou seja, o impossível aconteceu. No dia que a gente costuma comemorar, e como eu disse, você pode falar: mas isso não faz sentido, porque ninguém sabe qual é o dia. É verdade, ninguém sabe. Dia 25 de dezembro surge há muito tempo atrás, porque lá atrás os magos, esses especialistas em olhar a astrofísica, perceberam que o dia 25 de dezembro é o dia em que a Terra mais se aproxima do Sol. E aí havia inclusive uma festa que os romanos faziam, e aí os cristãos, alguns deles falam assim: mas essa era uma festa pagã? Depende. Do mesmo jeito que a gente falou a respeito do batismo, depende com que significado você olha para isso. Porque se você quiser, é o dia em que a Terra mais se aproxima do Sol, ou seja, é o dia que a Terra mais se aproxima do Sol da justiça, que é o próprio Jesus. Então por que não escolher esse dia para comemorar, para celebrar, para lembrar? Entendem? É uma data arbitrada, essa do dia 25 de dezembro, uma data escolhida. Mas e daí? O ponto não é esse. O ponto é: e nós, nesse dia, refletimos a respeito do impossível que é o Natal? De novo, voltando à expressão de Paulo, diz assim, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz: o Filho não considerou, isso é muito forte, o Filho não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele não pudesse abrir mão. O Filho não considerou que ele não pudesse deixar esse apego à divindade. E se fez nascer ser humano entre nós. Ou seja, de novo,
usando a expressão de Paulo, ele se esvaziou de ser Deus. Então o Natal é aquele dia em que o Criador, aquele que estava no princípio, abriu mão de tudo aquilo para se apresentar entre nós na forma de um ser humano. E aí eu costumo frisar o seguinte: quem nasce no Natal? Nasce Jesus, mas o Filho não. Aí você fala, mas não é a mesma coisa? Não, Jesus tem data de validade. Jesus passou por aqui 33 anos. O Filho não. O Filho é. O Filho conversou com Abraão. O Filho esteve na criação. O Filho conversou com João depois de ressuscitado, e João nem o reconheceu. Tal era a profundidade da sua glória. Porque o Filho eterno é glorificado. Se ele surge entre nós na sua glória, nós não aguentamos a pressão que cai sobre cada um de nós. Por isso que enquanto ele esteve aqui, ele abriu mão da sua glória para estar entre nós, cheio de graça e de verdade, para apontar para nós qual é o sentido e a direção da vida. Então esse é o Natal. O Natal é o dia em que Deus se esvaziou de ser Deus e se apresentou entre nós, cheio de graça e de verdade, e disse: está vendo? É assim um filho. É assim. Que tal vocês aprenderem qual é o sentido e serem esses filhos também? Esse é o Natal. É essa a chance da gente fazer algumas reflexões a respeito, né? O que você está apresentando, Cláudio, eu até compartilho sempre assim, as reflexões que a gente faz nessa época são decisivas para o tipo de ano que você vai viver. Se a gente não tiver uma compreensão clara de Natal, a gente não vai ter uma compreensão clara de Ano Novo. É como se fosse mais ou menos assim, ó. A gente vai chegando aqui perto do Natal, é como se fosse a semana da paixão, a sexta-feira da crucificação, o sábado, aí nós vamos ter um sábado aí até o domingo da ressurreição. Então é como se a gente estivesse vivendo aqui agora a semana da paixão, vivendo tudo aquilo que a humanidade de Cristo quer apresentar, para no dia do Natal a gente viver a plenitude do que é a morte, o nascimento e a morte, porque não tem jeito de saber quem é Cristo se não for da manjedoura à cruz, né? Então você tem que viver tudo isso num relance. Você tem que entender. Você não vai entender a manjedoura se não entender a cruz, você não vai entender a cruz se não entender a manjedoura. Porque as duas coisas são perplexas, não combinam com o Filho de Deus. Não combina com o Filho de Deus nascer e ser colocado numa manjedoura, numa estrebaria, porque não tinha lugar na estalagem. E não combina com o Filho de Deus cumprir todo o propósito dele sendo crucificado. E se você não viver isso assim, se você não aproveitar esses dias agora para fechar bem o seu ano, você não vai viver dia 1º de janeiro como o seu domingo da ressurreição. Você não se equivocar nas mesmas coisas. Você não ser uma repetição melhorada de si mesmo, apenas travestido de alguma coisa que o seu esforço conseguiu pagar para disfarçar suas crises. E às vezes é isso que a gente vai fazendo. A gente vai vivendo um ano, né, maquilando aquilo que a vida nos apresenta como surpresa, e a gente vai tolerando a nossa existência em vez de transformar a vida das pessoas. Então é fantástico isso, né? O que representava isso quando a gente falou aqui antes, lá no batismo do Rodrigo, né? A questão dos leitores, dos aços. E a gente ficou tão distraído que a gente não presta atenção mais. A gente não presta atenção que Deus está o tempo todo conversando com a gente. Ah, Deus não fala. Claro que Ele fala. Só que a gente não quer prestar atenção. Então, a gente, no fundo, amados, a gente não está querendo escutar Deus, a gente está querendo que Ele nos escute. Por isso que a gente acha que Deus não fala, porque Ele está calado enquanto nós estamos falando. Para de falar que Ele fala. Glória a Deus, amém. Aleluia. Deus não fala porque Ele é educado. Ele não é igual eu não, que atravessa a conversa dos outros. Amém? Ele vai esperar, igual Jó. Jó falou, Deus não falou nada. Ele não escutava Deus, ele falou assim: não estou escutando. Você não fala nada. Deus falou: só estou esperando você terminar. E a hora que Jó terminou, ele falou assim: você não tem mais nada para falar? Não.
Então agora você me escuta. Eu vou te falar. E aí Deus começou a levar Jó a percorrer o eterno. O Jó, é o seguinte: tem um punhado de coisa aqui que você não estava aqui quando eu resolvi. E você não prestou atenção nelas. Porque você estava focado naquilo que são os seus próprios pensamentos. Mas eu estava o tempo todo falando com você. E não fazia sentido porque você carregava pensamentos. Agora eu vou falando. E aí Deus foi falando com Jó a partir lá das coisas, né? Até ele chegar nessa plenitude. E aí Jó falou: rapaz, agora eu não estou só te escutando, não. Agora eu estou te vendo. Amado, mais do que se fazer ouvir, Deus quer ser visto. Conhecido nesse nível de conhecimento. Alguém falar assim: escute, o que Deus te falou? O que me falou? Eu vi. Porque nós fomos feitos para ser a possibilidade de Deus ser visto. Deus pode ser visto através da sua vida? É isso. É isso. Porque quando ele estava criando lá na eternidade, por que o filho estava participando da conversa lá? Por que Cristo está participando da conversa que vai criar Jesus? Porque ele é o eterno. Cristo é o eterno de Jesus. Se você não entender o Cristo eterno, você nunca vai entender Jesus. Jesus não vai fazer o menor sentido para você, porque você vai estar esperando de Jesus o que ele não veio para te dar. Agora, ouça Cristo. Ouça o que é a Trindade. E o próprio Cristo, lá, o Pai, amor, o Filho Cristo e o Espírito Santo, comunhão. Presta atenção nessa conversa. A conversa da Trindade, ela tem 3 elementos essenciais. Existem as 3 pessoas da Trindade, representam as 3 virtudes de Deus. O Deus plural. Por que ele é o Deus plural? Por que ele é o eu somos? É o eu somos, as virtudes de Deus. As virtudes de Deus são o amor incondicional do Pai. Se o amor não for antes, ele nunca será depois. Explicar, amado. Se o amor não for antes, depois ele não é. Ele é desejo satisfeito, cobiça satisfeita, carência satisfeita, interesse contemplado. Amém? Por isso que ele nos amou primeiro, para que agora eu possa amar como ele nos amou. Se você está esperando a mulher que você merece para amar, ela esquece. Se você está esperando o homem que você entende para poder amar, ele esquece. Porque não existe amor depois. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E assim como ele nos amou, agora nós queremos amar. Amar como? Primeiro. Glória a Deus, irmão. Então o amor primeiro está conversando com o seu filho. Graça. Aí, quando o amor é primeiro, tudo que ele gera é graça. Ou seja, é uma oferta espontânea, porque ele é primeiro. Glória a Deus, irmão. Porque se não for espontâneo, não é primeiro. Amém? Então, como o amor é primeiro, ele garante a iniciativa da graça. Então toda oferta é espontânea. Mas ele oferece para quê? Ele não oferece para si mesmo. E nem oferece para o próprio filho para ser reconhecido naquilo que deu para o filho. Ele oferece para quê? Para comunhão. Para quem não merece. Glória a Deus, amado. Aleluia. Ele oferece não para aqueles que têm direito, mas para aqueles que vão ser adotados, que vão receber o mesmo espírito, e não porque nasceram com o direito. Então, só é amor se todo filho for por adoção. Glória a Deus, amado. Uma família de gente que a gente adotou, e não que a gente mereceu, ou que a gente adquiriu, ou que a gente pariu da nossa própria capacidade. É disso que Jesus é a imagem. Então o Cristo eterno está conversando na Trindade sobre qual será a imagem. E a imagem é Jesus. E aí Deus começou a formar. Então agora, tendo dito que faria, ele criou. Está criado. Está criado.
E aí ele vai agora desenvolver o processo da criação. Está criado, está pronto. Ele falou que faria. Ele falou que faria o quê? Uma imagem. Essa imagem já foi criada. Quem ela é? É o Filho, Jesus. Então agora a história é para chegar no momento exato. Ele está formando. Então ele está formando a partir de quem? De Adão. Adão é o princípio da formação dessa imagem. Mas ele ainda não é a imagem. Ele é a primeira fase. É o barro sendo o quê? Lembra do barro lá? Que estava lá, que estava modelando e o vaso quebrou? Aí ele amassou e fez de novo. Ele amassou e vai fazendo. Então ele está fazendo o quê? Ele está formando. Ele está criando? Não, já foi criado. Tanto é que ele amassa e vai formando segundo o que já está criado. Está criado de acordo com o que ele falou que fazia. Está tudo acertado. E agora ele está formando. Quando chega em Jesus, pronto. O que é Jesus? É o encontro da eternidade com o tempo. Por isso que é a consumação do século, do tempo. É quando a eternidade e o tempo se encontram. Agora acabou, amado. Agora ninguém confunde você. Porque agora eu vi. Nós vimos o que Deus falou que eu seria. Então não se contente em ser menos do que Deus falou que você seria. Porque sabe qual a imagem do que Deus falou que você seria? Jesus, o Cristo. Por isso que Jesus fala: você quer ser aquilo que o Pai lá na eternidade falou que você seria? Não viva para você mesmo. E assim como eu assumi a personalidade de ser Cristo, assuma a sua. Seja o Cristo das pessoas com quem você convive. E acabou. Quando você é o Cristo, sua oferta é espontânea. Se sua oferta é espontânea, o seu amor é primeiro. E tudo que você faz não é em favor de você mesmo, nem em favor da comunhão. Glória a Deus, amado. Você é a própria encarnação da eternidade. Natal. Você é o Natal. Glória a Deus, amado. Dá até para tocar uma musiquinha. Todo lugar que você chegar, que o povo tá meio perturbado, aquela confusão lá, que negócio. Aí toca uma musiquinha, você inventando. Glória a Deus, amado. Pronto. Porque é isso que Jesus falou. Onde vocês chegarem, chegou o quê? O reino de Deus. Chegou a luz. Por isso que Jesus não pediu para você ser a luz. Jesus disse o quê? Você é a luz. Jesus não pediu para você ser sal, você é o sal. Aí ó quem está entrando aí agora. Uma fila de quê? De Natal. Ó o Natal entrando em fila aqui. Glória a Deus. E é assim que nós vamos receber essas crianças, como expressão na nossa casa do eterno, para que elas não sejam o quê? A expressão do depois. Não trate nenhuma dessas crianças como sendo a expressão do seu depois. Essas crianças não vão ser o seu depois. Depois que você trabalhou, depois que você ficou com raiva, depois que você transou. Nenhuma das crianças aqui nasceu depois que você transou. Senão ela é fruto da sua carne. Amém? Essa criança não nasceu porque você teve uma relação íntima com ela. Deus te sugeriu e ela não resistiu. Ainda que às vezes em algumas pessoas os motivos tenham sido os mais escusos, mas Deus permitiu. A nossa indignidade quando a gente deitou um com o outro não compromete a fidelidade de Deus. Ainda quando a gente foi infiel, ainda que você tenha se deitado com a sua mulher pelo pior dos motivos, ainda que você tenha sido infiel ao Natal do seu filho, Deus permaneceu fiel à eternidade dele. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Ainda que alguém possa pensar que alguma dessas crianças aqui foi fruto de uma coisa fortuita, mas ainda que eu tenha sido infiel, Deus permaneceu fiel ao Natal deles. E é assim que nós vamos receber isso, com essa esperança. Glória a Deus. Porque tudo que é depois
é fruto de 2 abismos. E às vezes você se sentiu atraído pela sua mulher, ou sua mulher atraída por você, e aquilo era só um abismo atraindo outro abismo. Uma carência atraindo uma presunção. E uma presunção atraindo uma carência. A mulher virou para você e falou assim: você é tudo que eu preciso. E você acreditou, porque era presunçoso. E você falou para sua mulher: você é tudo que eu quero. E ela acreditou, porque também era presunçosa. Então foi mais ou menos assim, um arranjo entre um presunçoso e uma carente. Entre uma presunçosa e um carente. Um abismo chamando outro abismo. Mas no fundo Deus estava permitindo uma conexão que é eterna. Liberte a sua família das suas carências e da sua presunção. E faça o Natal da sua casa, conectando a sua casa ao seu eterno. Glória a Deus, amado. Porque Deus nos amou primeiro. Glória a Deus. Ô, mas você está bonito, hein? Tá arrumado. Oi aí, lindona, tudo bom? Laurinha, minha amiga, tudo bom? As meninas estão tudo lá. É você com o microfone aí que vai assumir a... Hã? É você que vai assumir a bronca aí e começar a falar? Eu que vou começar a falar. Ah, tá bom. Então... Já é pra começar? Já é pra começar? Vocês não passam no microfone. Já é pra começar. Sim, som. Tia, já é pra começar? É, parece que tá bom. Já é pra começar. Foi, cadê? Não, você tem que falar assim. O Natal é Fala o nascimento de Jesus primeiro. nascimento de Jesus. O Natal é mais que um bom velhinho. É a história de um nascimento que trouxe o caminho. Em Belém, numa noite tranquila, nasceu o Salvador e a esperança brilha. Maria e José cuidaram com amor do Filho de Deus, nosso Salvador. Os pastores vieram para adorar Jesus, o Rei que veio nos salvar. O Salvador chegou, Ele é nossa luz, o Natal é Jesus. Ele é tudo que nos conduz. A estrela brilhou para guiar os 3 reis magos até o lugar. Ouro, incenso e mirra para dar, em adoração ao Rei, com grande olhar. O Salvador chegou, Ele é nossa luz, o Natal é Jesus, e Ele é tudo que nos conduz.
Não, gente, isso aqui é festa de família, não sai assim, não. Como quem tem que desmontar o palco. Vamos aproveitar a cena. Amém? Ó. Cuidado. Sabe, amados, a gente tem que estar tomando muito cuidado hoje em dia. Deixa eu pedir, o barulho é isso mesmo, tem que fazer parte, pode conversar, porque é o seguinte: se a gente não receber o reino de Deus como uma criança, a gente não vai saber o que é isso. As crianças vieram para transtornar. As crianças vieram para nos levar a um lugar que a gente não iria se não fosse elas. E nós estamos querendo escravizar as crianças às nossas realidades, aquilo que a gente controla e entende. Porque hoje nós estamos vivendo um mundo que está querendo entender antes de conhecer. Alô? É isso que a nossa ciência virou. A ciência virou uma ciência do entendimento. E aí, se você não entendeu, você traça um diagnóstico, você traça uma terapia, para ver se a pessoa fica enquadrada ao que você entendeu. E você não quer conhecer ela nas suas realidades. Elas vão ficar aqui mais um minutinho. Pode ficar firme aí, tranquilo, está tudo certo. Porque nós precisamos dar uma palavra com os pais aqui. Para que haja liberdade, porque cada criança dessa representa um aspecto da natureza de Cristo, e às vezes hoje a gente quer olhar para as crianças e definir elas como um transtorno, um espectro, e não um aspecto. E cada aspecto da natureza de Cristo transtornava as nossas expectativas. Cristo foi um transtorno. Qual é o pai que se organiza para ter tudo pronto e depois colocar o filho dele numa manjedoura? E nas primeiras semanas tem que fugir para o Egito. Esse é o Filho de Deus que você estava esperando? Esse é o Salvador da humanidade? Que Deus desorganizado é esse? Que não se organiza para o filho dele nascer num lugar seguro e condigno? É transtorno o tempo todo. Então cuidado. Eu estava vendo aqui, por exemplo, o filho do Mazinho. Cadê o Mazinho? Ô Mazinho. Demais seu menino aqui. Ele ficou o tempo todo aqui olhando para entender o que esse povo está cantando na minha hora de comer o pão de queijo. Depois pode olhar a filmagem. Ele está comendo o pão de queijo aqui e falou: gente, o que esse povo está cantando na minha hora de comer o pão de queijo? Era a hora dele comer o pão de queijo. Amém? Tem uns meninos aqui que é igual eu. Se dançar não canta, se cantar não dança. Ou é uma coisa ou é outra. Entendeu? Tem outros aqui que azar seu se não estiver gostando. Eu tô amando. É desse tipinho, eu não é? Meu Deus do céu, o que nós estamos virando? Amém, amados? Amém? Uns cantaram para ele mesmo, outro cantou para a mãe, para o pai, não interessa o que você está achando. Glória a Deus, irmãos. Se a gente não entrar nisso, nós estamos lobotomizando, nós estamos descerebrando nossos filhos, porque nós estamos querendo enquadrá-los no que a gente entende e não receber a ajuda deles para conhecer o que sem eles a gente não conheceria. Glória a Deus, obrigado por esse tempo maravilhoso. Você é um mesmo, você interessa quem está gostando, você é amor, tá tudo certo. Você é igual eu, viu? Se cantar não dança, se dançar não canta. Ou é uma coisa outra. Não é mais ou menos assim? Se começar a dançar, esquece de cantar. Ele não é assim, mais ou menos? Glória a Deus, uma alegria, uma honra receber o esforço de vocês aqui, caprichado, valeu. Pessoal do Jogral aí, você nem sabia que chamava Jogral, mas muito antigamente o que vocês fizeram aí chama Jogral. Viu? Depois vai lá no dicionário e vê lá o que significa isso, que o povo está esquecendo, tá bom? Valeu, vamos orar com eles enquanto está todo mundo aqui, celebrar essa variedade de Natal que a gente tem aqui, né? Recebe isso, transmite isso para as pessoas. Você está pura elegância, viu, companheiro? E ele sabe que ele gostou, né? Amém. Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua bondade, obrigado porque a gente é família. E cada filho do Senhor enviado para nós é para a gente transgredir, é para a gente cruzar um limite, é para a gente ver o que ainda não viu. São as expressões de Cristo sendo reveladas a nós.
E quantas vezes tudo que a gente quer é tranquilidade, é salvação, e não a transgressão daquilo que nos dilata, daquilo que nos aumenta, daquilo que nos faz conhecer expressões de Cristo que a gente nem sabia que existiam. E a fé é para isso. A fé é para conhecer o que a gente não conhecia, saber o que a gente não sabia e principalmente ultrapassar os limites daquilo que a gente acha que já tinha entendido. No poderoso nome de Cristo Jesus, que esse Natal seja um Natal de natais amados, de natais bem celebrados. Que seja o Natal da nossa pluralidade, porque fomos criados pela tua pluralidade, para vivermos a bendita comunhão de ser Cristo. No nome de Cristo é que nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Não economiza. Alguém quer falar alguma coisa? Não se esqueça dos seus compromissos anuais. Nós estamos chegando aí no final do ano, muita conta para fechar e nós não podemos contar com a sua distração, mas com a sua atenção, tá bom? Boa semana.